O Lula tem um faro muito aguçado e passou a enxergar no caso Master um ativo eleitoral. Então, em público, com os pés sobre o palanque, ele começou a atacar o banqueiro falido Daniel Vorcaro. E, privadamente, longe dos refletores, ele ataca o ministro Dias Toffoli. O Vorcaro tornou-se um alvo fácil para o Lula, sobretudo pelos vínculos dele com o Centrão, aquele pedaço do Centrão que resiste a aderir à sua candidatura e ao principal mote de campanha do Lula até aqui, que é a luta de pobres contra ricos, o fato de o governo ter conseguido zerar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e, em contrapartida, tributar os altos rendimentos para compensar a isenção. Então, esse contexto todo estimula o Lula a atacar o Daniel Vorcaro. Agora, no caso do Dias Toffoli, os ataques do Lula soam como autocrítica, porque foi o Lula quem nomeou o Dias Toffoli para ministro do Supremo. E o problema da autocrítica é que ela sempre chega tarde. No caso do Lula, demorou demais, né? E chegou tão tarde que, nesse momento, o noticiário e os adversários do PT estão fazendo a autópsia, não é nem o caso de autocrítica mais, estão fazendo a autópsia da atuação do Dias Toffoli. E ele não tinha nenhuma credencial que recomendasse a sua indicação para o Supremo. O Dias Toffoli quando o Lula o indicou para o Supremo e quando o Senado aprovou, porque o Senado foi cúmplice nessa ascensão do Toffoli ao Supremo Tribunal Federal, ele não reunia nenhuma característica notável que o recomendasse para o cargo. Ao contrário, tinha sido as suas maiores credenciais era o fato de ele ter sido assessor do PT na liderança do partido na Câmara, advogado do Lula na Justiça Eleitoral e era amigo do Zé Dirceu e tinha ocupado cargos no governo Lula. Afora isso, tinha sido, inclusive, reprovado em concurso para juiz, não havia nenhuma característica como um brilho nas artes do direito, um brilho de oratória, nada. E ainda assim virou o Toffoli ministro do Supremo. E o Lula é muito seletivo nas críticas que faz ao ministro. Ele agora faz restrições ao comportamento do Toffoli no caso do Banco Master, e de fato as decisões do ministro são esdrúxulas, para dizer o mínimo, né? Mas o Lula silenciou quando o Toffoli, recentemente, em decisões tão absurdas quanto as que vem adotando no caso Master, cancelou delações no caso da Lava Jato. Havia a suspeição do juiz Sérgio Moro, mas o fato de o Sérgio Moro ter agido com suspeição na condução do processo não apaga confissões de culpa, devolução de dinheiro, mas o Dias Toffoli anulou as delações todas da Odebrecht, suspendeu o pagamento de multas que foram confessadas, então tomou decisões absolutamente absurdas. Né? E o Lula silenciou. Então, neste caso, o Lula deveria fazer, diferentemente de atacar o ministro, ele deveria fazer a autocrítica mais difícil que um político pode fazer, que é a autoanálise. Então, deveria olhar no espelho e verificar que a escolha do Toffoli para ministro do Supremo foi uma escolha, por todas as razões, infeliz. E deu no que está dando. Né? Agora, o Lula está ciente de que o Master virou um alvo fácil, Daniel Vorcaro virou um alvo fácil, e ele explora esse alvo como um ativo eleitoral, e o Toffoli vai de cambulhada a despeito do contrassenso, né? Porque no caso do Toffoli caberia uma autocrítica também. É muito forte quando a gente vê aqui a questão de sinalizar para aliados
uma possível renúncia, né, que deveria renunciar ao seu mandato ou se aposentar. Tem se falado muito de o caso voltar para a primeira instância como uma saída honrosa, né, termo que tem sido tão usado em termos de instituições, nesse caso o Master Josias. Estava vendo que existe a previsão, pelo que o Lula disse para aliados, também trazidos nessa apuração da Folha de São Paulo, que Lula pretende chamar o Toffoli para uma nova conversa sobre a conduta dele no inquérito. Já tinha tido um ano passado. O que a gente pode esperar de uma conversa como essa, Josias? Seja em termos mais de interpretação, seja mais práticos. Esse tipo de encontro, Natália, o Lula já esteve, inclusive, no final do ano passado com o Toffoli, convidou o Toffoli para um almoço, justamente para discutir esse assunto do Banco Master, né? Participou, testemunhou esse encontro, essa conversa, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Esse tipo de encontro é absolutamente inapropriado. Não cabe a um presidente da República ficar monitorando por meio de conversas feitas longe dos refletores, no escurinho das salas do Alvorada ou do Planalto, discutir casos que tramitam no Supremo com ministros da Suprema Corte. Não tem o menor cabimento isso, né? O Lula não é parte do processo, não há, por hora, nenhuma acusação que atinja o governo dele e não cabe a ele ficar direcionando os movimentos do Toffoli, né? Então, da parte do ministro, então, ainda é mais inapropriado ainda, né? Porque um ministro do Supremo tem que discutir com o presidente da República a condução de um processo que corre na Suprema Corte. Não há a menor justificativa para isso. Então, são aberrações que não se restringe, aliás, ao Toffoli, né? Isso se tornou um lugar comum no Brasil. Tornaram-se esses encontros inexplicáveis de togas supremas com autoridades do governo ou com as partes envolvidas nos processos. Isso tudo se tornou um fenômeno muito trivial no Brasil, o que mostra um esfacelamento daquela moderação que deveria pautar ou conduzir os movimentos de magistrados, né? O que se espera dos magistrados é que julguem com isenção e distanciamento os processos que lhes cheguem às mesas, né? E não que fiquem tricotando com o governo ou com as partes, ou se imiscuindo na condução do processo, interferindo no trabalho da Polícia Federal ou da Procuradoria, antes da fase de julgamento, ainda na fase do inquérito, como vem fazendo o Dias Toffoli. Então é tudo muito esdrúxulo, né? Aliás, essa palavra esdrúxulo é uma palavra pouco utilizada, fica ali nos fundões do dicionário e parece reservada mesmo para ser retirada do Aurélio, do Caldas Aulete, desses dicionários mais notáveis do Brasil, em horas como essa. Servem para realçar o inusitado de certas cenas como essa. É muito esdrúxulo que o Toffoli e o Lula se julguem em condições de ficar discutindo um processo que não deveria, senão, ser conduzido nas instâncias próprias. A Polícia Federal para investigar, a Procuradoria para analisar se cabe ou não denúncia, e o Supremo, no caso do Toffoli, para decidir se deve ou não manter este processo no Supremo e, no limite, se, ao final das investigações, cabe transformar a denúncia em ação penal. Fora disso, qualquer coisa é esdrúxula, Natália. A gente vai ter em breve, inclusive, auxílios aqui para interpretar isso tudo no campo jurídico. Josias, só falando um pouquinho mais do político que você trazia aqui no começo sobre o momento de Lula de fazer esses questionamentos agora, as oportunidades, tem-se na reportagem também trazida aqui a percepção de que o caso pode abalar políticos da oposição e deverá prosseguir, ainda que respingue em governistas. O Celso Roja de Barros, no Foro de Teresina dessa semana, inclusive, fez um levantamento
depoimento, trazendo os nomes políticos que são citados até agora no caso Master, tendo em si de 18, 17 do campo mais da direita nesse caso. Queria te ouvir um pouco mais sobre esse uso do governo em torno do caso Master e se pode ou não, o que é trazido aqui na reportagem da Kátia também, que nas palavras de um aliado, o presidente passou a desconfiar que o caso terminaria em uma grande pizza. Quando a gente olha para esse recorte político das análises do Banco Master, o que a gente pode esperar daqui para frente, Josias? O que se deve esperar é que não haja nenhum conchavo, né? Mas o Brasil é um país pródigo na costura de grandes conchavos para abafar investigações quando elas são incômodas e quando o incômodo é pluripartidário, alcança diferentes instâncias do poder. E no caso do Daniel Vorcaro, esse banqueiro falido do Master, ele se notabilizou pelas conexões que conseguiu firmar no judiciário, no legislativo e também no executivo. É preciso recordar que o ex-ministro da Fazenda de governos anteriores do Lula, o Guido Mantega, levou o Daniel Vorcaro à presença do Lula. O Daniel Vorcaro contratou os bons préstimos do ministro Ricardo Lewandowski, no instante em que o Lewandowski transitava do Supremo, de onde ele se aposentou, para a poltrona de ministro da Justiça. Então, nesse caminho entre o Supremo e a pasta da Justiça do governo Lula, o Ricardo Lewandowski prestou assessoria muito bem remunerada ao Banco Master. E ele tem conexões fortíssimas também no Congresso Nacional, conexões, como disse, pluripartidárias, sobretudo em legendas do Centrão. Então, um personagem assim, tão bem relacionado, ele obviamente foi deixando um rastro pegajoso no trajeto que construiu ao longo da formação da sua fortuna. E os personagens dessa crônica têm todo o interesse em abafar antes que o escândalo respingue nos seus sapatos. Então há esse movimento, há essas dúvidas que permeiam a atuação do ministro Toffoli, que tem 2 irmãos com negócios com um fundo do Banco Master num resort no Paraná. Na semana passada, a Polícia Federal expôs um novo ramo da investigação, que é a fraude do Master contra fundos públicos de previdência, um novelo grande, e os primeiros fios foram puxados no Rio de Janeiro, onde o Rio Previdência está sob os cuidados, a Caixa de Previdência dos servidores do Estado do Rio está aos cuidados do União Brasil, que é um partido gerido, comandado pelo Antônio Rueda, um amigo chegado do Vorcaro, e essa investigação vai chegar até o Amapá, onde o Fundo de Previdência, o Amprev, está vinculado também à União Brasil, só que lá aos cuidados de um apadrinhado do Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. O Daniel Vorcaro comprou em Brasília uma casa de 36 milhões de reais para servir de bunker para os seus contatos com o poder brasiliense. Contou à Polícia Federal, no depoimento do final do ano passado, que recebeu nesse bunker o governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, e discutiu com ele, segundo contou a Polícia Federal, os detalhes da aquisição do Master pelo BRB, o Banco Estatal de Brasília. Esse banco enterrou no Master 12 bilhões de reais. Ou seja, um personagem assim tão bem conectado, evidentemente, como disse, deixou um rastro pegajoso. E todos os personagens que são estrelas dos subterrâneos dessa crônica, evidentemente querem abafar o caso antes de virar matéria-prima para a Polícia Federal. Então, as forças que estão contribuindo ou conspirando a favor do abafamento, as forças do abafa, elas são muito fortes. Agora, o caso também se tornou grande demais. E quando um caso é grande como esse, o abafá-lo tem um custo político. E a nós cabe, Natália, a nós que estamos aqui
do outro lado do balcão, na imprensa, observando essa movimentação, a nós outros não cabe senão denunciar as tentativas de abafa e revelar essas conexões que conspiram contra o aprofundamento das investigações. Agora, o Brasil é pródigo na costura desse tipo de acordo, né? E há inúmeros casos que foram abafados, inclusive na fase já avançada dos tribunais. Então, não custa que esse seja mais um, mas enquanto nós pudermos, estaremos aqui denunciando as tentativas, Natália.